Aí, ó, mais um Jardinopolense entrando na sala. Ô, Lucas, você é de Jardinópolis, né? Sim, Aí, o Danilão tá na sala. eu conheço o Danilo. Fala, Danila. Boa noite, meu brother. Fala, brother. Boa noite, tudo tranquilo? Tudo tranquilo e você? Que bom, tô bem também, graças a Deus, velho. Firme. Ah, o Luizão também tá aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos. Esse aí é fera, hein? Esse Luizão aí é Oxe, fera. deu um trampo hoje no grupo lá, hein? É isso aí, é bom que dá uma acordada depois do almoço, o pessoal fica tudo dormindo. Não, tem que movimentar o grupo, né? É, ó. Terça-feira tá muito calado, tá muito quietinha. Você movimentou o grupo hoje, hein, Luizão? Movimentei. E Eu todo falei, e engraçado, Tá todo mundo orando por você lá. não, engraçado que a dúvida tinha um monte de gente nessa dúvida e só eu me coloquei a cara lá para perguntar. não, eu falei assim, gente, será que aconteceu alguma coisa? Eu não tô sabendo. O que Mas aconteceu todo nesse mundo, um grupo monte de aí? gente estava em dúvida. Ah, Um mas monte de gente estava em dúvida. tem Mas tá que, beleza. tem que fixar lá no painel, lá na descrição, ou uma mensagem, fixar uma mensagem lá no grupo com essas informações mais corriqueiras aí. Sim. Mas tá bom, gente, vamos dar graças a Deus por essa aula, para a gente começar, que hoje eu não vou conseguir terminar hoje. Eu queria terminar o livro, o estudo de Gênesis hoje, mas não vai dar. Nós vamos precisar de mais uma aula para finalizar. É um conteúdo muito rico e se eu correr aqui, eu posso comprometer alguns ensinamentos aqui que são muito importantes. E também não tem sentido a gente correr, né? A gente não está aqui com tanta pressa para acabar, né? Não é verdade? Mas então vamos lá. Tem alguém que quer fazer algum pedido de oração? Então vamos orar então. Pai querido, louvamos o teu nome, Senhor, engrandecemos o teu santo nome, a sua presença em nossas vidas, o seu poder, a sua honra, a sua glória sobre nós, Senhor. Obrigado por esse dia, mais um dia na sua presença. Nós estamos felizes por estar aqui, ó Pai, para aprender da sua palavra. O Senhor possa ministrar em nossos corações, revele, Senhor, o seu espírito por trás da letra, que essas palavras, ó Senhor, fixem em nossos corações, que elas possam que o nosso coração possa ser terra fértil, Senhor, e que essas palavras germinem e que a gente possa, Senhor, transmitir esses conhecimentos a outras pessoas. Nós pedimos ao Pai que o Senhor cuide de cada aluno aqui nesse ambiente de aula, que o Senhor abençoe os equipamentos, toda a estrutura, Senhor, para que essa aula seja transmitida de uma forma dinâmica, que as pessoas possam entender, ó Senhor, que o Senhor possa afastar qualquer espírito de distração, qualquer movimentação que não seja do Senhor em nossas vidas, Senhor. Abençoe, Pai, aquelas pessoas que estão participando já há algum tempo das nossas aulas, abençoe as que estão chegando agora e prepare o coração, Pai, de outras pessoas, para que eles também possam ouvir da sua palavra. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão precisando de oração em relação à saúde física. Cuide, Senhor, de todas as pessoas que estão resfriadas, com gripe, com infecções. Que o Senhor possa estender a sua mão de cura sobre elas, ó Senhor, e repreender qualquer doença, qualquer enfermidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, abençoar também a vida espiritual e a vida emocional de cada aluno aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Eu estava falando que eu gosto muito das aulas que tem o tema de transformação. São aulas que revelam bastante coisa. Na verdade, elas são aulas que toda pessoa ela precisa ouvir. Eu falo que se uma pessoa estuda a Bíblia, uma pessoa que vai na igreja, uma pessoa que se intitula cristã, e ela não tem um processo de transformação, essa pessoa ela está com defeito de fabricação. E não é um defeito de Deus, não.
porque Deus te formou perfeito. Mas é o defeito de fabricação das coisas que você aprendeu e você não colocou em prática. Tá? Por quê? Porque não tem sentido você ir de encontro a Deus e não se transformar. Tá? A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela vai te transformar. Nós temos muitos exemplos de transformação na Bíblia. E Jacó, como eu disse, ele relata um desses modelos, um desses exemplos. E é importante a gente fixar aqui, nesse momento, porque Jacó, ele tem algumas características que diferenciam ele de outros personagens, né? Comentei aqui quem conhecia a história de Jacó, e algumas pessoas conhecem, outras não conhecem. Então eu vou dar aqui uma introdução básica para aqueles que não conhecem Jacó, quem não está familiarizado com Jacó, né? Ele é um dos grandes personagens narrados em Gênesis. Ele é filho de Isaac, neto de Abraão. Aquela trilogia, né? Abraão, Isaac e Jacó. Né? O sobrenome de Deus, que a gente já deu uma aula sobre isso, Jacó faz parte dessa descendência. Tá? O nascimento de Jacó, só recapitulando, foi um nascimento emblemático. Né? Ele nasceu, ele é gêmeos, mas ele nasceu em segundo. Primeiro foi Esaú. Tá? Então, Jacó é irmão de Esaú. E o nome de Jacó, ele reflete bem o caráter, a persona dele durante uma parte da sua vida, que significa usurpador. Durante a vida de Jacó, um momento muito importante, que é narrado lá em Gênesis 25, capítulo 25, foi a compra da primogenitura. Quem sabe o que é primogenitura? É tipo o primeiro, né? O que tem o direito. Isso, a primogenitura é o primeiro, mas aqui no caso é o primeiro homem, tá? Então, Esaú era o primogênito e Jacó, ele veio na sequência. Então, quem nasceu primeiro é o primogênito. E o primogênito, ele tem alguns direitos que nós vamos estudar. Mas o que aconteceu nesse episódio aqui? Jacó, ele comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. Então, imaginem só, Esaú, que tinha o direito à primogenitura, vendeu esse direito por um prato de lentilha. Jacó também tem um outro episódio que é narrado já em Gênesis 27, que ele enganou seu pai. Ele enganou tanto seu pai quanto seu irmão em relação a essa questão da primogenitura e também da bênção, né? Da bênção que Isaac teria que dar. Então, essa parte são as partes mais assim relevantes que nós já estudamos, e agora nós vamos entrar em Gênesis 28, que fala propriamente dita da transformação de Jacó, todo o processo de transformação. E é nisso que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos tirar daqui vários princípios para você colocar na sua vida dia a dia, para que você consiga a transformação. Por que eu bato tanto em cima da questão da transformação? Porque uma vez que você foi transformado, você não volta ao seu estado anterior. Se você muda, se você faz uma melhoria, o risco de você voltar ao estado anterior é muito grande. Mas uma vez que você é transformado, você não volta mais, tá? Então, vamos entrar aqui em Gênesis 28. O livro de Gênesis é um livro ímpar, porque ele conta a história da criação, ele conta a história dos patriarcas, e ele apresenta princípios riquíssimos para nós, certo?
A priori, o livro de Gênesis, ele apresenta logo de cara, na verdade, ele vai apresentando, né, na sua trajetória, nome de grandes homens que estiveram diante de Deus, tá? Então ele apresenta 9 grandes personalidades que estiveram diante de Deus. Ele começa ali com Adão, depois ele vem para Abel, de Abel ele passa para Enos, não é uma descendência aí, né? Adão, Abel, Enos, Enoque, depois ele vem para Noé, aí de Noé vem Abraão, depois vem Isaque, depois vem Jacó, e aí finaliza o livro de Gênesis com a história de José. Eu estou contando aqui a descendência do bem. Tá? Essa parte é uma descendência do bem, uma descendência temente a Deus, que andou nos caminhos do Senhor. Mas existe uma descendência que não andou nos caminhos do Senhor, que é a descendência que sai lá de Caim. Tá? Então a gente tem isso narrado, bem escancarado aí em Gênesis. E Gênesis também, ele conta a história desses 9 personagens, desses grandes nomes, mas o livro de Gênesis se detém mais da metade, ou seja, dos 50 capítulos de Gênesis, praticamente, quase a metade ela fica em cima da história de Jacó. E por que será que Deus gastou tanto tempo para contar a história de vida de uma pessoa que é tida como um enganador? O que vocês acham? Por que eu perderia... Na verdade, não é perda de tempo, porque Deus não perde seu tempo. Mas por que Deus investiu tanto tempo para contar a história de Jacó? Porque fala da transformação de uma pessoa, né? Ele era Exatamente. todo errado e depois ele muda e vira bonzinho, né? Tipo assim, muda, né? É isso aí, Lucas. Parabéns. É isso aí mesmo. Por quê? Porque o fato da transformação é algo, como eu disse, importante para todos aqueles que creem em Jesus, que defende a Bíblia, que segue os caminhos de Deus. Então, transformação é a palavra-chave. Então, a razão de Deus investir tanto tempo, ter gastado tanto tempo, é isso, né? Porque o que mostra? Mostra o seguinte, ó, em um momento você é salvo, perdoado e você é regenerado em Cristo. Mas a transformação, ela pode demorar a sua vida toda para que você alcance a transformação. Gravem isso, que isso aqui é muito marcante. Você pode ser salvo, perdoado os seus pecados, você pode ser regenerado. O que significa regeneração? Você era pecador e você passa a ser salvo. Só que a transformação pode demorar uma vida toda. E é o que aconteceu com Jacó, e o que nós vamos ver aqui, tá? Existem aspectos diferentes, tanto de Abraão, quanto Isaque e Jacó. Eu já dei essa aula para vocês, né? E nós vamos recapitulando aqui. Abraão, ele aponta para o pai, né? É aquela experiência que nos fala do pai, certo? Você é chamado e aprovado. Isaque, ele apresenta uma visão que fala da experiência do filho, que é o herdeiro da herança, é o que toma posse da herança. Mas Jacó, ele passa por uma experiência e ele aponta para a obra do Espírito Santo, que é uma obra de transformação. É a obra que transforma Jacó em Israel. E como eu falei para vocês, nós vamos aprender isso aqui hoje. O Jacó, que era um usurpador, um enganador, ele passou a ser Israel. Ele passou a ser um príncipe de Deus. Então, a gente começa a analisar, somente Deus é capaz de tornar uma pessoa
com uma índole torpe, com um comportamento corrompido, com um caráter duvidoso, e colocar essa pessoa, tirar essa pessoa do cárcere, de uma lama, e colocar ela num trono, como se fosse um príncipe. Na verdade, Israel significa príncipe de Deus. Então, esse poder, essas qualificações, somente Deus que tem, tá? Então, esses são esses aspectos, né, que é apresentado de cada um desses personagens. E aí a gente sabe que uma grande característica que a Bíblia narra e aponta, fala de Jacó, era o desejo intenso que ele tinha em seu coração de ser um participante das promessas de Deus. Jacó tinha esse desejo. Porém, o que aconteceu? Esse direito estava reservado para Esaú, não para Jacó. Por quê? Era para quem nascesse primeiro. Então, essa participação na obra, nas promessas de Deus, era como se fosse um galardão, uma recompensa para quem nascesse primeiro. Então, aí, o que aconteceu? Jacó tinha esse desejo latente de fazer parte, ele usou de meios, meio que de subterfúgios, de meios meio que fraudulentos, enganosos, para conseguir sair na frente em relação a isso, tá? E aí o Jacó enganou. Primeiro, ele enganou Esaú. Na verdade, eu não acho que ele enganou. Ele enganou a Isaac, mas aí a Esaú não. Primeiramente, ele fez um negócio com Esaú. Depois, sim, ele enganou Isaac e Esaú. Mas a venda da primogenitura foi um negócio, né? E vocês vão entender aqui o porquê que Jacó ofereceu o prato de lentilha para Esaú, e Esaú trocou algo tão importante por um prato de lentilha, tá? Então, quais são os aspectos que envolvem a primogenitura? A primogenitura, como eu expliquei para vocês, ela diz respeito a um líder. Então, nasce um homem, o primeiro filho homem, ele é o primogênito, certo? E em cima dessa criança, desse homem, existe um espírito de liderança. Então, aqui, o que acontece? Quem nasce primeiro, o filho que nasce primeiro, o homem que nasce primeiro, ele se torna o cabeça da família. Tá? Ele se torna o cabeça da família. Sou Titanic. E ele tem direito... Desliga o áudio aí, suas pecadoras. Ai, meu Deus. Eu estou aqui falando de Jacó e outro está falando de Titanic. Ele está querendo assistir o Titanic. Glória a Deus. Ai, ai, ai. Ó, então vamos lá. Onde que eu estava mesmo, gente? Um bando de louco, né? Um não sabe o que está falando, outro não sabe o que está ouvindo. Eu estava falando de que Da ele benção trocou dobrada, pela né? lentilha. É isso aí, obrigado. É o seguinte, então, o primogênito, ele é o cabeça da família. Ele que vai tomar conta, ele que vai receber a bênção do lar, ele vai ser o sacerdote do lar, e ele vai receber uma herança dobrada. Herança dobrada. Tá? A família de Abraão, ela tinha uma bênção a mais, que é a bênção de abençoar todas as famílias da terra. E também de pisar na cabeça da serpente. Ou seja, o primogênito que nasceria da descendência de Abraão esmagaria a cabeça da serpente. Da descendência de Abraão surgiria o Messias, né? Esse primogênito que esmagaria a cabeça da serpente. Tá? E o primogênito, ele era oferecido ao Senhor. Então aí a gente tem o quê? A gente tem bastante motivos para Jacó querer a primogenitura, sim ou não? Se fosse você que tivesse o irmão mais velho que você, e todos esses direitos seriam dados a ele,
Você não ficaria com vontade de ter esses benefícios? Poxa, poderia ter nascido primeiro? Sim ou não? Eu teria vontade. Eu teria muita vontade, né? Só que aí, o que que acontece? Houve um processo aqui, que está começando aqui para vocês entenderem, da transformação de Jacó, tá? E envolveu três grandes experiências. Três grandes experiências que Jacó se envolveu para que Deus pudesse promover essa transformação. E o que que a gente vê? A gente vê que a transformação ela é progressiva. Então, a cada fase que Jacó passava, ele ia se transformando, ele ia aumentando o seu nível de transformação, o nível de amadurecimento, tá? Mas o que que a gente entende hoje? Se você parar e falar assim, olha, eu quero mudar um hábito, eu quero parar, por exemplo, eu quero parar de assistir televisão, eu quero fazer exercícios num período diferente, eu quero acordar às 5 horas da manhã para fazer exercício, por exemplo. Eu quero tomar banho gelado, eu quero parar de comer isso, eu quero ter um hábito de fazer isso. Gente, vocês mesmos sabem, eu sei o quão difícil é a mudança de um hábito, sim ou não? Novos hábitos é uma coisa difícil de ser implantada. Agora eu falo para vocês, imagine você mudar caráter, personalidade, uma índole, que é o que aconteceu aqui. Deus precisava trabalhar o caráter de Jacó através de processos para que ele deixasse de ser um enganador, um ladrão, um usurpador, para ser o quê? Um príncipe. Então, era algo que, se você olhasse hoje na realidade, você vai falar, só Deus mesmo pode. Né? Mas naquela época, a situação era um pouco mais complexa. A situação era um pouco mais complexa do que hoje. Né? Então, a gente viu nós vamos ver, na verdade, essas mudanças acontecerem. E a primeira mudança, a primeira experiência que Jacó teve foi a experiência chamada Betel, certo? Foi um lugar onde Jacó teve uma experiência com Deus. E a gente vai analisar isso agora passo a passo, né? Principalmente essas diferenças aí entre Jacó e Esaú. Então, o que a Bíblia narra? A Bíblia fala que Jacó, ele era preferido da mãe. Porém, Esaú, ele era o preferido do pai. Então, a Bíblia cita, ela não diz com essas palavras escancaradas, mas ela deixa claro que existia essa preferência. Então, o que acontece com alguém que tem uma ligação maior com a mãe? Naquela época, a questão cultural mostrava que a mãe tinha que cuidar da casa, a mãe tinha que cuidar ali dos afazeres domésticos e principalmente da questão da culinária. Então, Jacó, ele cresceu com uma habilidade na culinária, certo? Em contrapartida, Esaú, ele cresceu ao lado do pai, com uma preferência maior, meio que acompanhando o pai, e ele se tornou um caçador. Então, essas são as primeiras diferenças. A Bíblia cita que Jacó, ele era liso. Esse liso aqui não é um liso de uma pessoa que engana, não. É liso que ele não tinha pelo no corpo. Porém, Esaú era peludo. Certo? Em questões comportamentais, em questões de caráter, não se menciona diretamente nenhum traço, né, de caráter duvidoso ou um traço de caráter corrompido em relação a Esaú. Mas a Bíblia deixa claro que Jacó era um suplantador, tá? Porém, o que a gente vê? A gente vê que essas deficiências, toda essa carga que Jacó carregava sobre ele como suplantador,
como usurpador, como a pessoa que enganava, que mentia, trouxe sobre ele um desejo enorme pelas coisas de Deus. Trouxe sobre Jacó um desejo enorme de fazer as coisas para Deus. E aí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos que a primogenitura, a bênção dobrada, o sacerdote, a descendência ali era para Esaú. Só que nós começamos a entender aqui como que as coisas vão se derrolar aqui na história. Esaú, entretanto, ele era profano. E ele não se preocupava com as coisas espirituais. Ele meio que desprezava as coisas espirituais. Como que eu sei disso? Eu falo isso para você porque ele desprezou, na verdade, o maior bem que ele tinha naquela época, que era o direito da primogenitura. Vocês estão conseguindo entender a linha do tempo que eu estou criando aí na cabeça de vocês, esse mapa mental? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a ideia que a gente tem é o seguinte: coitadinho do Esaú, né? Jacó foi lá e roubou a primogenitura dele. Mas veja bem, é muito discrepante o valor da primogenitura diante de um prato de lentilha, que foi o que Jacó propôs para Esaú. Uma pessoa só faz essa troca quando ele não dá valor para aquilo que ele tem, sim ou não? Sim. Quantas coisas que você tem valiosas na sua mão, que Deus colocou na sua mão, e que você está fazendo troca hoje por um prato de lentilha? Aqui, gente, eu falo isso, no Antigo Testamento a gente vê as coisas de forma literal. Ali era fome mesmo que Esaú estava sentindo. Mas no mundo espiritual, isso é o quê? É o desprezo pelas coisas de Deus. Era a mesma coisa de eu falar assim: não, eu não estou nem aí para ir na igreja, para oração, para o louvor, para engrandecer o nome do Senhor. Eu não estou nem aí para isso. Eu vou ficar aqui na pinga, na farra e no foguete. Era mais ou menos isso o que Esaú falou para Jacó. Me dá o prato de lentilha e fica com isso, porque isso não tem valor nenhum para mim. Lá em Hebreus 12, 16 e 17, fala sobre isso. Fala que por causa do amor pelas coisas mundanas e os prazeres físicos, Esaú desprezou o direito da primogenitura. Então, com essa atitude, Esaú, na verdade, ele desprezou a Deus. Jacó errou em trapacear? Sim. Só que Esaú errou muito mais em desprezar as coisas de Deus. E, infelizmente, como eu disse, existem muitos Esaús em nosso meio que estão desprezando as coisas de Deus. E Deus está chamando a sua atenção hoje justamente para isso. Ele está chamando a sua atenção porque tem coisas que o mundo não vai poder te dar. E só Deus vai poder te dar. Só Deus vai poder te dar. E Ele está te chamando hoje para você abrir os seus olhos e parar de colocar ênfase nas coisas materiais, nas coisas que são prazerosas aos olhos. Porque isso daí pode fazer com que você se torne um Esaú. Tá? Bom, e aí, ganhando velocidade, o que aconteceu? Depois ele ter enganado a Esaú, e ele também enganou seu pai, ele passou a perna nos dois, né? Depois vocês leem a partir do verso 25 de Gênesis, vocês vão entender toda essa trajetória. Ele foi obrigado, ele se viu obrigado a fugir. Por quê? Essa fuga já era o início do tratamento de Deus na vida de Jacó. Pois ele teria que deixar a proteção da mãe, aquele ambiente confortável, aquele ambiente de zona de conforto para poder enfrentar a transformação.
E eu digo para você uma outra coisa. Se você está querendo uma transformação na sua vida, a primeira coisa que você vai ter que enfrentar é sair da zona de conforto. Sair debaixo daquelas pessoas que ficam passando a mão na sua cabeça para toda coisa errada que você faz. Se você quiser realmente a transformação na tua vida, você vai precisar sair da aba das pessoas que te encobertam. Porque senão você não tem transformação. O que Rebeca fez? Na verdade, Deus fez. Fez com que ela mandasse Jacó lá para a casa de Labão. Labão é o irmão de Rebeca. E aí ele foi. E aí começa o processo. E nesse processo, lá em Gênesis 28, 12, o que nós temos? Nós temos a primeira experiência espiritual de Jacó. Diz assim: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então aqui narra que Jacó, ele estava dormindo e ali ele teve um sonho. E ele sonhou com uma escada que atingia os céus. E nessa escada, os anjos desciam e subiam, desciam e subiam. Essa escada, talvez você já tenha ouvido falar, quem tem um pouco mais de familiaridade com a Bíblia, já deve ter escutado pregações, sermões, mensagens que falam sobre a escada de Jacó. Então hoje nós vamos interpretar isso daqui para vocês entenderem o que significa essa escada de Jacó. Tá? Então no Novo Testamento, nós vemos que Cristo é a escada vista por Jacó. Cristo é a escada. Quando nós lemos que ele disse a Natanael, lá em João 1,51, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui ele está dando ênfase lá em Gênesis 28, 12. Jesus está falando aqui que ele é essa escada e os anjos eles sobem e descem sobre o Filho do Homem. Tá? Então Cristo, ele é aquele que consegue ligar o céu à terra. Ele liga o céu à terra. Jacó precisava sair daquele ambiente da terra, ali, daquele ambiente natural, e ele precisava olhar para o ambiente espiritual. E aí Jesus, né, a escada que simboliza Jesus lá em Gênesis, colocou essa escada diante dele para que ele pudesse ter essa visão. Porém, para que Jesus faça essa ligação da terra, do céu à terra, primeiro ele precisa estar na terra para poder fazer essa ligação. Então, os anjos, eles sobem e descem porque eles trabalham em função daqueles que hão de herdar a salvação. Então, aqui em Gênesis 28, 12, é mais uma manifestação da salvação de Cristo na vida do homem. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o seguinte, ó, Jacó, você está vendo essa escada aqui? Essa escada aqui é como se fosse o meio da salvação. E através dela você vai se salvar. Por quê? Porque eu imagino com você o seguinte, quantos de nós já passamos por momentos que a gente se sente tão mal, né? É tanta coisa errada que a gente faz, que a gente vê, que a gente pratica, que a gente acaba achando que não existe mais esperanças para nós. Que Deus já não está, que Deus virou a cara, já nos rejeitou. E esse era o sentimento que pairava sobre Jacó. Ele já não tinha mais esperança. Mas o que aconteceu? Deus voltou e mostrou para ele que havia uma possibilidade dele mudar, dele se transformar. Ele colocou aquela escada. Ele disse, a escada está posta. Agora você precisa subir nessa escada, você precisa, sabe, se movimentar. Se movimentar. Nós podemos até desistir de Deus, mas ele não desiste de nós. Então a gente vê aqui que houve já um início de transformação.
Jacó, ele teve um starter ali. Ele sonhou e ele começou a entender que havia uma possibilidade, tá? Betel significa a casa de Deus, tá? Então, ali, aonde ele teve esse sonho, lá em Gênesis 28, 18 e 19, diz o seguinte, ó. Tendo levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna. Veja bem, gente, olha só. Isso tem princípios espirituais aqui valiosos. Jacó, ele dormiu e ele usou uma pedra como travesseiro. Ele acordou depois desse sonho, ele pegou essa pedra e ele erigiu, ele colocou essa pedra como uma coluna. E diz o seguinte, sobre o topo desta pedra, ele derramou azeite. E o lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então, Jacó já teve a primeira experiência, e essa experiência foi Betel. É engraçado que Jacó pegou a pedra, ele tomou essa pedra e ele erigiu ela como uma coluna e derramou em cima dela azeite. E olha o que diz, olha o que diz a Bíblia em relação a isso, ó. Mateus 16, 18 diz o seguinte, ó. Também te digo, isso aqui é Jesus falando para Pedro, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jacó pegou aquela pedra, e aquela pedra ele colocou ela como coluna. Aquela pedra que ele colocou como coluna é a pedra que Jesus disse para Pedro, que ele seria essa pedra. Só que ele edificaria essa igreja diante de uma pedra angular, uma pedra que seria uma coluna. Então, a mesma coluna, a mesma pedra que Jacó usou lá atrás para colocar a cabeça como travesseiro, é Cristo. Então, tem vezes que a gente não acha que nós estamos passando por situações difíceis, mas Jesus, ele está apoiando a nossa cabeça como se fosse um travesseiro. Como se fosse um travesseiro. Jesus estava dizendo isso para ele, olha, vai existir uma igreja a partir da sua descendência. Eu sou o alicerce, mas você vai ser essa pedra. Nós somos essas pedras. Toda aquela descendência de Jacó seriam várias pedras, que hoje são os filhos de Deus. Faz sentido para você isso que eu estou explicando? Nós somos essas pedras que formam a casa de Deus, que formam a igreja. Jacó derramou azeite sobre essa pedra. Talvez você tenha lido essa passagem, Jacó dormiu, sonhou, acordou, pegou a pedra, fez um altar, fez uma coluna e jogou azeite. Isso aí passou despercebido para você quanto tempo? Quanto tempo? E hoje você está entendendo que aquela pedra era Cristo. Aquela pedra significa que nós somos essas pedras que vão formar a igreja. E a igreja precisa de ter a unção do Espírito Santo. O azeite derramado em cima daquela pedra é a unção do Espírito Santo que precisa ser derramada sobre todo aquele que crê, sobre todo aquele que está disposto a andar o caminho da cruz. Então, essa pedra, esse azeite sobre a pedra, mostra que são pedras espirituais. Nós devemos estar cheios da unção do Espírito Santo. Então, nós vamos se unir uns aos outros para fazer o que é a habitação de Deus. 1 Timóteo 3,15 fala isso. Tá? Vai anotando os textos aí para vocês entenderem. Então, essa pedra sobre a qual Jacó repousou veio a ser uma coluna, pois, como eu expliquei, ela é Jesus. Jesus. Pedra sobre a qual nós relatamos que é a coluna da sua igreja. Jesus é essa coluna. Então, Betel significa uma revelação do propósito de Deus em ter uma casa aqui na terra que também seja a sua expressão. Então, esse é o propósito ali em Betel. Certo? Então, a primeira experiência que Jacó passou foi por essa experiência.
Mas para que Jacó pudesse, ele próprio, ser uma pedra, ele precisaria ser transformado. E aí começou todo esse trabalho de transformação. Deus começou essa transformação através de Labão. Deus usou Labão para moldar, para trabalhar Jacó. Tá? E ele começou a passar pelas mesmas dificuldades que ele submeteu o pai e o irmão e toda a família. Ou seja, o que ele provocou, o que ele causou, veio sobre ele também. Ele começou a sofrer. Da mesma forma como ele fez Esaú sofrer, ele começou a passar por isso. Então ele foi humilhado também, tá? Ele foi humilhado. Da mesma forma que ele humilhou o irmão roubando a bênção, ele também foi humilhado pelo tio. Então tudo isso que afligia a Jacó, diante de tudo isso, Deus não desamparou ele. Mesmo diante daquela situação, Deus estava por trás de tudo aquilo, né? Promovendo o quê? Uma transformação. Porque tem vezes que a gente acha que Deus nos abandonou. Tem vezes que a gente acha que só porque a gente está passando por uma prova, Deus não está ali. Isso é um grande engano. Na maioria das vezes, na maioria da prova, na maioria da tribulação, Deus está presente. Porque tribulação é coisa de crente, é coisa de cristão. Ímpio não passa por tribulação. Se você está passando por tribulação, pode ter certeza que Deus está envolvido nisso. E Ele quer te transformar. Então você tem que entender isso. Porque às vezes você está olhando para a prova, para a tribulação, mas você não está olhando com o olho espiritual. Você só está reclamando, murmurando, se definhando, acabando com a tua saúde, acabando com as tuas emoções, porque você não consegue ver o mover de Deus diante desse processo de transformação. Você não consegue ver. Então, o que aconteceu aqui? Todo mundo sabe a história, né? Jacó foi para a casa de Labão, chegou lá, viu quem? Raquel. Ele viu Raquel tirando água do poço e se apaixonou à primeira vista. Foi amor à primeira vista. E aí, ele teve o quê? Ele teve que trabalhar, né? Ele teve que trabalhar para ter direito a se casar. Então ele falou, eu quero me casar com a tua filha, Labão. Ele falou, beleza, trabalha 7 anos para mim. Né? E aí ele foi trabalhar. E nisso aconteceu algo que eu vou explicar mais para frente, nessa questão dos casamentos, mas em todo esse alvoroço na vida de Jacó, aconteceu o seguinte, houve uma competição ali. Houve uma competição porque ele quis Raquel, mas ele teve que casar com Leia para depois ter Raquel, e no meio dessa muvuca, tanto Raquel quanto Leia ofereceram para Jacó as suas servas, para que ele pudesse gerar descendência nisso, porque existia um espírito de esterilidade ali, tanto uma quanto a outra, elas tinham algumas dificuldades para ter filhos, e então elas deram ali as suas servas para Jacó. E Jacó, ele se viu meio que num forno quente diante de 4 mulheres pentelhando a sua cabeça. Né? Eu fico imaginando assim. 2 eram esposas e 2 eram servas. Imagine, gente, a dificuldade que é para administrar uma mulher. Imagine o Jacó sendo atribulado por 4. É aquela gotinha d'água, sabe, que fica tinindo? A mulher que fala é pior do que uma goteira que fica tinindo lá, tim, 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 tim. Lá em Provérbios fala isso. Jacó estava passando por isso. Prova na vida de Jacó. Prova. Então colocou ele numa situação complicadíssima, né? Então, era Bila, né? Bila era a serva de Raquel e tinha Zilpa, que era a serva de Leia. Essas mulheres envolveram ali na trajetória e deram filhos também para Jacó, que aí formaram toda a descendência, né, das 12 tribos, tá certo?
Passando dessa experiência de Betel, Jacó teve uma outra experiência chamada Peniel, tá? Então, em Peniel, o que aconteceu? Jacó, ele se entregou ao encontro com Deus. Lá em Betel, foi Deus que foi até ele. Aqui, em Peniel, Jacó vai ao encontro de Deus, certo? Por quê? Porque aqui ele queria mais de Deus, ele queria mais de Deus. Lá em Betel, foi Deus que ofereceu para ele a salvação, né? Mostrou que a escada era Jesus e tudo aquilo. Mas Peniel, por outro lado, é uma experiência de transformação. Então, após essa primeira experiência, Jacó avançou mais ainda, de uma forma mais profunda. Ele estava inconformado com a situação dele. E uma das questões para provocar a transformação é quando você fica inconformado com a sua situação. Porque enquanto você tiver tudo bem, tudo paz e amor com a sua condição, você está tudo bem com o seu estilo de vida, está tudo certo, eu estou na paz, está tudo bem, o pecado está comendo solto, você está lá na paz. Está tudo dando errado na tua casa e você está lá na paz. Está passando a maior provação e você está lá na paz. Enquanto você não ficar inconformado com isso, não haverá transformação. Entende o que eu estou falando? Sim ou não, gente? Estão vivos? Opa, Ô, gente, não sai não, tá? Sim, estamos aqui. Quem abandona no meio do caminho é defrator, tá? Não seja defratores. Fiquem aí. Nós estamos acabando o livro de Gênesis, tá? Então, experiência em Peniel é algo mais profundo. É algo que demanda que você vá ao encontro dessa transformação. O que quer dizer Peniel? Peniel quer dizer a face de Deus. Então, a experiência que Jacó teve lá na casa de Deus foi Betel. Agora ele está tendo uma experiência em Peniel, face a face com Deus. Então, essa experiência foi um momento onde o próprio Deus se revelou para Jacó. Aqui. Gênesis 32, a partir do versículo 22 em diante, vai narrar isso. Tá? Eu vou ler aqui para vocês. Ó. E clamou-se naquela mesma noite, Jacó clamou, e tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, ou seja, o vale de Jaboque. E fez passar o ribeiro tudo o que ele tinha. Então, ele fez passar tudo o que ele tinha ali. Porém, Jacó ficou para trás. A Bíblia fala que Jacó ficou para trás. Ele passou todo mundo o ribeiro lá. Só que ele ficou para trás porque ele estava lutando com o homem até que a alva subiu, ou seja, até o pôr do sol ele ficou lutando com esse homem. E vendo isto, que não prevalecia contra ele, este homem tocou na juntura da sua coxa e a deslocou, a coxa. Percebe a trajetória? O anjo viu que não ia conseguir prevalecer com Jacó, foi lá e tocou na coxa de Jacó. Nós já tivemos uma aula sobre isso e eu expliquei a importância da coxa, o que significa coxa. Tá? Então o anjo foi lá e deslocou a coxa de Jacó. Ele rompeu ali a juntura dos nervos do ligamento e Jacó passou a ser manco ali. E disse ele: deixe-me ir, porque a alva já subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse ele, olha só, um princípio aqui, ó. E o anjo disse assim: qual é o seu nome? Como que o anjo estava lutando? Na verdade é o homem aqui, mas é um anjo, né? Como o anjo ia lutar com ele sem saber o seu nome? O anjo está perguntando isso de forma proposital. Ele está perguntando assim: qual é o seu nome? E ele disse: eu me chamo Jacó. Ele disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus, e como homens e prevaleceste. E Jacó lhe disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó
o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem do nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocaram na junção da coxa de Jacó. Então essa aqui é a passagem. Tem alguns princípios aqui que a gente vai estudar. Jacó, ele se cansou de ser quem ele era. Primeira coisa que a gente tem que entender, Jacó não queria mais ser aquele cara. Ele ainda carregava aquela culpa, sabe, do usurpador, ele ainda carregava aquela memória sentimental, aquilo ainda incomodava ele. Ele estava à procura de uma transformação. Então, o que ele fez? Ele foi contemplar a face de Deus, porque à medida que a gente vai adiante de Deus, que a gente contempla a Deus, é que a gente é transformado. Toda essa transformação, ela é fruto do maior conhecimento do Senhor e do Espírito do Senhor. Então, como é que a gente pode se transformar? A gente vai se transformar quando a gente caminha para o encontro de Deus. A gente caminha para o encontro através da oração, através da leitura, através do louvor, a gente vai caminhando ao encontro de Deus. E esse caminhar, a busca por essa contemplação, ela tem dois princípios aqui, duas maneiras de transformar a nossa alma. Em primeiro lugar, ela vai transformar a nossa alma através da renovação da forma como nós pensamos. Romano 12, versículo 2 diz isso. Não se conformeis com este mundo, mas se transformai pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós vamos ser transformados pela forma como a gente entende, como a gente pensa. Então, quando, assim, à medida que a gente começa a buscar essa transformação, a gente muda a maneira que a gente pensa. A nossa vida é transformada porque muito do que nós pensamos, muito das coisas que nós produzimos, dos pensamentos que nós produzimos, vai gerar em nós comportamentos. Sim ou não? Sim. Fica assistindo só porcaria. Fica assistindo só porcaria, ouvindo só porcaria, vendo só coisa que não tem sentido na tua vida. Em uma semana, você já está piradinho. Você já está com a cabeça pirada. Ah, não, mas eu tenho opinião forte, eu tenho uma personalidade marcante. Sei. Fica assistindo coisa que não deve, vendo coisa que não deve, emprestando teu ouvido para pessoas que não têm nada de edificação nas palavras, para você ver. Você vai ser corrompido. Corrompido. Então, essa aqui é a primeira forma. Você tem que mudar a maneira de pensar. E para mudar a maneira de pensar, você tem que mudar o ambiente. Se você não mudar o ambiente, você não muda a maneira de pensar. Porque o ambiente interfere em quem você é. As pessoas que te cercam interferem em quem você é. E aí a gente precisa se encher de Cristo para que a gente seja semelhante, para que a gente experimente de Deus, que a gente busque qual bom e agradável e aceitável é a vontade de Deus. A segunda maneira que nós temos é a contemplação, tá? Nós vamos contemplar e ser transformados à imagem de Deus. 2 Coríntios 3,18 diz assim, ó: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, quando o homem caiu, quando Adão pecou, ele caiu, o que ele fez? Ele perdeu essa imagem. Ele perdeu essa imagem. Certo? Então, essa imagem que nós precisamos resgatar aqui, nós perdemos lá. Contudo, quanto mais tempo a gente tem em contemplar a Deus,
ou através da oração, da leitura, da palavra, do louvor, nós vamos começar a ser transformados e nós vamos começar a refletir em nosso caráter novamente essa imagem. Então, nosso espírito, gente, ele foi criado para conter Deus. O nosso espírito foi criado para conter a Deus. O espírito contém o Espírito de Deus. Só que a nossa alma, ela tem a função de refletir a imagem de Deus. Então, a principal razão da luta de Jacó com o Senhor era porque Jacó tinha muita carne, muitas coisas naturais. E ele precisava o quê? Abrir mão disso. Ele precisava quebrar isso. Então, essa luta foi justamente isso. O que Deus fez foi tocar Jacó na coxa, que é a parte mais forte do nosso corpo, que é a parte que representa a força do homem, a força do braço, quando você quer fazer as coisas pelo seu ímpeto. Então, Deus, quando toca na coxa, está mostrando assim, Jacó, eu já te venci, você não vai mais ser quem você é pela força do seu braço, agora você vai começar a mancar. Se você precisar de alguma coisa, você vai ter que depender de mim espiritualmente. E essa mensagem é para todos nós, porque muitas vezes a gente está querendo, a nossa coxa já foi deslocada e a gente está querendo ainda mais, fazer mais e mais ainda com a força do braço. E nós não vamos conseguir. Nós só vamos perder tempo, tá? Então foi nesse ponto que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, assim como ele fez com Abraão. Então, sempre que acontece grandes transformações, grandes choques, grandes confrontos, onde você tem um choque de realidade, e onde você tem um momento de transformação, Deus vai mudar seu nome. Ele só mudou o nome de Abraão depois que Abraão teve Ismael, porque enquanto ele estava com força, ele estava gerando obras da carne. Mas a partir do momento que ele não tinha mais forças para gerar obras da carne, Deus agiu. E aqui foi a mesma coisa. Ele precisou parar Jacó aqui, tocou em Jacó na coxa e falou, agora você vai depender de mim. Então, só depois que a gente perde a força natural, que ela é quebrada, que ela é tirada de nós, é que nós vemos a manifestação da transformação. Aí eu pergunto, até quando a gente vai resistir com a nossa força? Com a nossa força. Lá atrás, Deus, o anjo tocou fisicamente ali na coxa de Jacó. Hoje, a revelação do seu pecado, o Espírito Santo está te mostrando todo dia ali, tentando te convencer da justiça, do pecado e do juízo, para você parar de agir com a força do braço e se converter, a buscar a Deus. Quanto mais tempo você resiste, mais sofrimento você tem, mais dor você tem. Jacó ficou 20 anos com Labão. 20 anos. 7 por Raquel, mais 7, ele ficou 7 por Léia, depois mais 7 por Raquel, e depois mais 7 anos junto lá com Labão. Então aconteceu algo ali em Peniel. Aquele lugar Jacó chamou de face a face, porque ele disse que a alma dele foi salva. Gênesis 32, 30. Então, Peniel, gente, é um lugar de encontro com Deus. É um lugar onde a gente vai ver a face de Deus. E a nossa vida vai ser transformada. Talvez você precise de ter esse encontro. É um lugar para você sentir esse profundo pesar, sabe? Essa aversão, o nojo do pecado. Porque ali vai mostrar realmente quem nós somos. Ali, diante da luz de Deus, nós vamos mostrar quem realmente nós somos. É por isso que o anjo perguntou, qual o seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Porque no reino espiritual, nós somos conhecidos pelo nosso nome. E o seu nome, ele carrega ou pecado, ou ele carrega a glória, ou ele carrega a graça, ou ele carrega a transformação do sangue de Cristo. Então, nós somos confrontados, né, em Peniel,
nós somos confrontados, porque você é conhecido pelo seu nome. Então, não vai haver vitória se você não for para o confronto. Eu estava conversando com os irmãos lá no culto sábado, e eu falei justamente isso. Tem gente querendo vitória sem ir para a guerra. Tem gente querendo conquista sem batalha. Só tem vitória se houver confronto. Confronto para Deus, sabe o que é? É lugar de restauração, é lugar de cura. Deus não vai te acusar. O confronto não tem acusação. Quem acusa é o diabo. Deus não te acusa. Deus te cura e te restaura. Só que você está achando que se você buscar, Deus vai te acusar. Ele não vai te acusar. Ele vai te restaurar, ele vai te curar. Ele espera que a nossa resposta seja sincera e gere o que? Arrependimento. Pois todo pecado que nós cometemos, a gente dá uma base jurídica. Existe um júri celestial, que toda vez que eu cometo um erro, um pecado, o diabo ele tem autoridade espiritual dada por nós para nos acusar. É por isso que nós precisamos parar com essa legalidade que a gente dá para o diabo. Todos os dias a gente faz isso. Nós somos confrontados, nós precisamos enfrentar esse confronto. Nós precisamos enfrentar a luta. Em Peniel, assim como Deus fez com Jacó, Deus pergunta qual é o seu nome. Porque é assim que você é conhecido. Aqueles que desejam ardentemente, que buscam de todo o coração receber algo de Deus, eles vão precisar travar essa luta. Vai precisar travar essa luta com Deus. Jacó se comprometeu com Deus e mostrou uma postura ativa e de cooperação com ele. Mas aqueles que caminham em passividade jamais vão alcançar alguma coisa. Zona de conforto, gente, não vai te levar a lugar nenhum. Eu falei também, tem muitas igrejas que só colocam o crente na zona de conforto, né? O crente fica muito confortável. E aí ele não sai de onde ele está. Toda transformação, toda cura, toda restauração é um momento onde você tem o quê? Você tem uma luta intensa com Deus. É a luta intensa com Deus. Gente, por que você acha que o diabo vai querer te transformar? Por que você acha que o diabo vai querer? O diabo, ele simplesmente coloca coisas diante dos teus olhos e te induz a fazer. Porque ele sabe que dentro de você tem um desejo que é carnal. Quando você descobre esse drive mental, você para de cair nas armadilhas do diabo. Você vai passar para falar, aqui tem um laço, eu não vou entrar nesse laço. A hora que você passa, poxa, ali tem outro laço. Se eu for, eu caio. Então você desvia daquele laço. Quando você começa a entender isso, sabe o que você começa a fazer? Você começa a aterrorizar o diabo, o Satanás e seus demônios. Você começa a tocar terror neles. Porque a gente se agarra a Deus. A gente se agarra a Deus. O que Jacó fez lá com o anjo na luta? Jacó agarrou a Deus e disse, eu não te solto enquanto você não me abençoar. Eu não te solto. Jacó agarrou a Deus. Aquela luta parece uma luta meio sem sentido, né? Porque o anjo deslocou a junta de Jacó, e Jacó que saiu vitorioso, mas Jacó tinha perdido no sentido meio que figurado do contexto. Mas é justamente assim. Aquela luta era para mostrar que Jacó, ele estava pelejando porque ele precisava dessa bênção. E ele agarrou essa bênção. Às vezes a bênção está passando diante de você, você está soltando. Você não está lutando pela bênção. Você está deixando essa bênção passar pela tua vida porque você não tem olhos espirituais para aquilo. Você está achando que aquilo é do diabo. A coxa de Jacó, ela foi desarticulada, o que nos mostra que todo encontro com Deus é um encontro que é onde você vai sair quebrantado. Você vai sair quebrantado. Sempre que você vai diante de Deus, você sai quebrantado. O músculo da coxa é o mais forte, é o mais poderoso.
significa a nossa força natural. Enquanto você achar que você é forte o suficiente para poder resolver a tua vida, você vai viver uma vida sem prazer nenhum, uma vida moída, quebrada, dilacerada, uma vida que você não vai conseguir preencher o buraco existencial que tem dentro de você. Essa luta ficou marcada para sempre. Para sempre. Nunca mais Jacó andaria com a sua própria força. Ele teria que depender da força de Deus. Então, Deus tem os seus meios para nos quebrar. Ele pode até usar isso, ele pode até tocar na gente de forma física, mas na maioria das vezes, ele vai trabalhar aonde? Na questão comportamental, na questão de caráter, na questão do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa... Gente, tudo aquilo que você acha que você é muito bom, é tudo aquilo que você vai ter que quebrar, que você vai ter que ter uma luta para poder se encontrar com Deus. Pode ter certeza. Eu sou bom nisso. A luta que você vai ter que ter diante de Deus vai ser em relação a isso. Porque isso está fazendo você depender de você, não de Deus. Tudo aquilo que você acha que você é bom, você vai precisar quebrantar isso diante de Deus. Você vai ter que ter uma luta para poder quebrar isso. Esse é o encontro com Deus. Esse é o encontro que nós precisamos ter. Para que a gente possa ser o quê? Transformado. Em Peniel, o nome de Jacó foi mudado. Antes era Jacó, ou seja, que significa enganar, e agora foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Então, o que o anjo fez? Ele perguntou o nome, falou assim, qual o seu nome? Gente, o que acontece quando alguém pergunta seu nome? Você sabe o que isso acontece na questão psicológica por trás? Quando eu falo assim, ó, me fala o seu nome, eu estou pegando a sua identidade, o seu ID. Em outras palavras, Deus estava tirando a máscara de de Jacó, perdão. Deus estava desmascarando Jacó quando ele pergunta o seu nome. Qual o seu nome? Ele fala assim, meu nome é Jacó. Ele fala, Jacó, infelizmente, como Jacó, você não vai poder me seguir. Então, eu vou transformar você em Israel. Em Israel. Em 2 Coríntios, Paulo nos mostra a importância de nós sermos subjugados por Cristo. Como Jacó foi subjugado lá em Peniel. Ele diz o seguinte, ó, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Olha isso. É Cristo que sempre nos conduz ao triunfo. Então, o que significa conduzir ao triunfo? Ó, conduzir em triunfo não é o mesmo que fazer triunfar. São coisas distintas, tá? Então, o triunfo é o próprio Deus sobre nós. Ele tem interesse em nos subjugar para que a gente se sujeite ao senhorio de Cristo. A palavra grega que traduz, traduzida de triunfo, né? Significa conduz, né? Então, por isso que Paulo aqui fala que ele nos conduz ao triunfo. É uma palavra que foi usada na antiguidade para descrever um cortejo, sabe? Uma cerimônia triunfal, como realizavam os grandes generais romanos quando ganhavam batalhas, guerras. O que eles faziam? Eles passavam por um cortejo triunfal ali. Aquilo é conduzir em triunfo. E olha que interessante. Então, quando os generais retornavam da guerra, eles entravam em Roma, olha, eles passavam em Roma montando um cavalo branco. É por isso que Jesus entra em Jerusalém montado numa jumentinha, para quebrar esse orgulho. Então, o general vinha montado num cavalo branco. Jesus vinha numa jumentinha, embora depois ele virá montado num cavalo branco. Na volta dele, ele vai voltar num cavalo branco. Mas o que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando que ele, tendo atrás dele
os generais de guerra, quando ele entrava, ele tinha trazido os generais, os soldados, toda a sua hierarquia estava ao lado deles, como cativos. Os reis ele trazia cativos, as pessoas que ele vencia, eles traziam cativos. Então, a respeito desses reis, dizia que os generais estavam conduzindo em triunfo. Então, a ideia que Paulo quer passar aqui, nesse texto, é que nós somos esses cativos conduzidos por Cristo. Cristo é o nosso general vitorioso. Então, houve um dia em que nós fomos inimigos de Cristo, mas ele triunfou sobre nós. Daquele dia em diante, nós deixamos de ser o quê? Inimigos de Deus e passamos a ser o quê? Passamos a ser amigos de Deus, passamos a ser esse cortejo triunfal aqui. Então, nós temos que admitir que muitas vezes nós resistimos a Deus. Nós resistimos a Deus. Nós precisamos, gente, se deixar vencer. Se deixar vencer. Se a gente deseja um ministério diante de Deus, nós precisamos ser derrotado por Deus. Ser derrotado por Deus. A nossa carne tem que ser derrotada na cruz. O nosso ego tem que ser derrotado na cruz. As crenças que nós temos de mundo, de vida, tem pessoas que acreditam que é só o dinheiro que vai trazer para ele o que ele precisa. Tem pessoas que se ficar sem o dinheiro, ele perde o são, ele não dorme, ele adoece. Deus vai trabalhar em você justamente naquilo que você tem mais amor. Jacó foi tocado na coxa porque representava a força dele. Porém, o Senhor diz, você perdeu, eu prevaleci. Isso acontece porque ele permitiu ser quebrado, sabe? Ele permitiu ser quebrado. Ele abriu mão da sua obstinação. Ele foi a esse encontro. Ele foi a esse encontro. Então, essa experiência em Peniel transformou Jacó. Transformou Jacó. E aí a gente tem o quê? Uma outra experiência, que é essa terceira experiência de transformação, que foi novamente em Betel. Em Gênesis 35, do versículo 1 a 13, depois vocês leem, conta justamente essa história. Tá? Aqui em Gênesis 35, nessa parte de Jacó está voltando para Betel, ele já devia ter mais de 100 anos. Mais de 100 anos. E mesmo por ele já ter passado por todas essas provações, sofrimento, muita dor, ter sido tratado por Deus, ainda faltava uma coisa. Ainda faltava algo para fechar com chave de ouro a vida de Jacó. O que faltava? Faltava uma purificação. Uma purificação. Então, todos nós precisamos dessa experiência radical, que é Peniel, que é você largar a sua força ali e depender de Deus, mas também nós precisamos responder a esses processos que Deus coloca diante de nós. A trajetória de todo cristão, ela envolve dois grandes princípios. Entrar por uma porta e percorrer um caminho. Entrar por uma porta é um aspecto, é um princípio, e percorrer esse caminho é outro. Então, o que aconteceu? Jacó, ele entrou por uma porta. Ele passou por uma experiência. A passagem por essa porta, essa mudança radical, depois dessa grande experiência que nós vemos, gerou nele o quê? Uma transformação. Certo? Mas ele precisava agora passar por esse processo, ele precisava percorrer esse caminho. Porque, gente, quando a gente vai para Cristo, nós entramos pela porta. Só que depois dessa porta tem um caminho que nós precisamos percorrer. E a maioria das pessoas não percorrem, porque estão paradas ali naquela porta. Eles foram transformados, mas eles não foram purificados. Nós precisamos de passar por isso. Então, é um outro lado da moeda. É o outro lado que nós precisamos. Nós precisamos trilhar esse caminho. Nós precisamos passar por todo esse processo de transformação. Esse caminho é estreito,
É o caminho que vai realmente te dar essa coroa de vitória. Certo? Então nós temos que ver claramente esses princípios que aconteceu na vida de Jacó, agora, né, de Israel, que foi essa mudança. O povo, todo o povo, a descendência de Israel, né, que são os israelitas, eles passaram por esses processos. Eles passaram por esse processo. Ou seja, eles atravessaram uma porta. A travessia do Mar Vermelho foi uma porta. Só que depois, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram um processo que foi caminhar pelo deserto. E muitas vezes a gente não está entendendo isso. A gente acha que só atravessar o Mar Vermelho já é a certidão de, assim, a garantia da vitória. Mas você ali recebe parte do processo. Mas você precisa finalizar o processo. E qual que é o outro? Passar pelo deserto. Então, para que os israelitas tomassem posse da terra, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão. Isso foi um processo, mas depois eles tiveram que percorrer um caminho. E em Betel aconteceu a mesma coisa com Jacó. Deus apareceu lá a primeira vez lá, que foi a escada, lembram? Primeira vez. Quando ele viu a escada ligando os céus à terra, e os anjos subiam e desciam, esse sonho não transformou Jacó completamente. Não transformou. Ele precisava de um outro processo. Aí, depois disso, Jacó teve uma experiência radical em Peniel, onde ele lutou com o anjo, e depois Deus pediu para que ele voltasse em Betel. Ele subisse novamente em Betel. Certo? E aí Deus inicia... A gente vê, pessoal, lá em Gênesis, que Deus começa tudo com a criação. Sim ou não? Deus começa ali com a criação, e no 7º dia ele termina com a habitação, aonde ele vai lá descansar, ele vai desfrutar de todo o processo de criação. Tá? Então a Bíblia inicia dessa forma. Então a conclusão da palavra de Deus é que a habitação eterna vai ser o quê? Vai ser a igreja. Então essa experiência que Jacó tem em Betel, nós vemos que Jacó já está no auge da sua maturidade, ele já não é mais invejoso, tá? Por que a gente consegue entender isso? A gente vê isso de várias formas. Porque ele voltou à casa de Deus, depois do ápice desses processos de transformação, e a gente viu que ele foi edificado e que a igreja estava sendo edificada ali. Então, estar em Betel é estar vinculado à igreja, é estar edificando a igreja. Ninguém que seja maduro em Deus ignora isso. Ignora o corpo de Cristo. Pois esse crescimento, ele é verdadeiro, ele é expresso através desse encargo de cooperar com Deus no cumprimento do seu propósito. Então, qual que é o cumprimento do propósito de Deus? É a salvação que é dada à igreja. A igreja que eu estou me referindo aqui, gente, não é prédio, tá? Esqueça prédio. Eu não estou falando disso. A igreja é o templo. Somos nós, templos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, como Davi, aspirar ardentemente estar com o Senhor e ter comunhão com Ele, meditando na sua obra, que Ele tem feito. A gente precisa desfrutar de tudo isso, tá? Então, essa experiência que Deus chama novamente Jacó, Israel a Betel, é uma experiência de consagração para matar definitivamente o ego, para matar definitivamente toda a vaidade, toda a carnalidade que tem ali. Que ainda existe um resquício ali de carnalidade. Então, Betel, no primeiro momento que Deus aparece lá para Jacó, não a escada, Jacó estava só interessado nas bênçãos de Deus ali. Ele estava interessado nas vitórias que Deus tinha para ele. Porém, nesta segunda vez, a preocupação já não é mais as vitórias em Deus,
mas a preocupação é com o próprio Deus e com tudo o que Deus representa para ele. O alvo é Deus. O alvo é chegar a esse nível de desejar a Deus acima de todas as coisas, acima das vitórias. Porque Jacó teve vitórias aqui. Jacó teve vitórias. Jacó teve respostas aqui. Jacó teve respostas. A consagração, ela vai acompanhando estágios da nossa vida. Ela vai acompanhando estágios. A gente acompanhou a história de Abraão. Abraão edificou altares, ele edificou altares, ele teve teste por toda a sua vida. Em Siquém, em Ai, em Betel, em Hebrom, ele foi edificando altares. E ali ele teve vários processos. Da mesma coisa está acontecendo com Jacó agora. Da mesma coisa está acontecendo com Jacó. Ele teve que passar por esses processos. Ele precisou abrir mão de coisas estranhas que ele carregava, de hábitos estranhos, de deuses estranhos que ele carregava com ele. Às vezes você está achando que idolatria, que ter um Deus é só você ter uma imagem, e não é. Esses deuses estranhos eram ídolos que eles tipificavam qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus. Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na sua vida é um Deus estranho, é uma manifestação de idolatria. Então, se a nossa atenção ela está dividida entre muitas coisas que consideramos importantes, então nós vamos precisar de passar por um vexame, por uma vergonha, para que a gente possa se despojar desse ídolo. Pode ser uma vaidade, pode ser orgulho, pode ser um sentimento que você tenha de superioridade, né? Que eu já falei do orgulho, é onde está manifesta a maioria dos desejos da carne, sabe? Pode ser ostentação, tudo isso, sabe? Que você tem ali todos os dias cultuando no lugar de Deus na tua vida. Tudo isso você vai precisar abrir mão. Você vai precisar abrir mão disso. Para que você possa o quê? Ser purificado. Então, Jacó, ele exortou a todos que se purificassem. Gênesis 35, 2. Então, a purificação vai te limpar o quê? Desses hábitos, desses comportamentos. E aí a gente vê, finalizando aqui, que Jacó, após passar por esse processo de El-Betel, ele conseguiu olhar para muitas coisas que ele olhava antes e manifestar um comportamento diferente. Ele conseguiu um comportamento diferente. Por quê? Porque Jacó chegou ao nível de maturidade. Ao nível de maturidade. Qual foi esse? Ele praticamente Jacó idolatrava José. Jacó idolatrava José. Só que quando ele descobriu que José estava vivo, a atitude dele não foi uma atitude, sabe, aquela coisa de... Ele ficou feliz por o seu filho estar vivo, mas ele não colocou aquilo acima dos prazeres que Deus proporcionava para ele. Ele não condenou a hora que os outros filhos de Jacó voltaram lá do Egito e trouxeram a notícia para ele que José estava vivo, ele poderia muito bem falar, poxa, eu vou amaldiçoar vocês, porque vocês mentiram para mim. Ele não fez nada disso. Ele não teve esse comportamento, sabe? Esse comportamento bruto, esse comportamento radical, essa coisa louca que muitas pessoas acabam fazendo, querendo provar que estão com a razão, que estão com a lei do seu lado, querem acusar, querem ser moralistas, dono de si mesmo. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente ficou na paz do Senhor, que é a prova da transformação das nossas vidas. Então, essa aula, nós estamos terminando aqui, ela traz justamente isso, tá? Ela traz
que nós precisamos de ter experiências de transformação verdadeira com Deus. Nós precisamos deixar Deus nos quebrar para que Ele tire da gente essa manifestação do nosso ego, da nossa vaidade, da nossa força própria. Porque se a gente quiser realmente ser feliz, ter essa plenitude espiritual, nós só vamos conseguir se a gente passar pelos mesmos processos que Jacó passou. E eu te garanto para você, hein, hoje não vai ser tão duro, pelo menos eu acredito, quanto foi com Jacó. Quanto foi com Jacó? Você não precisa esperar Deus tocar na tua coxa. Você não precisa esperar trabalhar quase 20 anos, um trabalho pesado, árduo. Você não precisa ser fugitivo para você poder receber todas essas bênçãos. Certo, pessoal? Então, essa aqui era a nossa aula maravilhosa sobre a vida de Jacó. Não tem como eu... Na verdade, eu até acelerei um pouco aqui no final, eu vi que nós já estamos estendendo muito o tempo aqui, não ficar uma aula muito pesada, muito densa, mas já deu o suficiente para vocês entenderem esse pano de fundo, né, que é aí a vida de Jacó. O que vocês acharam? Tem alguma pergunta? Eu vou tomar uma água enquanto isso aí.